E aí, galerinha, professora, beleza? Eu sou o professor Harris, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal. Português, eu gabarito. Hoje, gente, top 5 sobre as conjunções. Imperdível, gente. Tem que assistir até o final para ver os 5 detalhes sobre conjunções que mais aparecem em prova e que vocês têm que dominar para não perder questão. Beleza, gente? Antes de começar, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula, ficar por dentro de todos os assuntos que podem cair na prova de português no concurso que vocês vão fazer. Então, gente, no nosso top 5 de hoje, os 5 são as conclusivas. 2 detalhezinhos importantes aí. Primeiro, conjunções conclusivas indicam ideia de conclusão, né? Obviamente, isso aí tranquilo. Um detalhezinho que não pode esquecer. Portanto, é a principal conjunção conclusiva e ela sempre indica ideia de conclusão. As bancas têm o costume de colocar o portanto indicando ideia de explicação, de consequência, de causa. Portanto, é sempre conclusivo, beleza? Apareceu portanto na prova, indica ideia de conclusão. Aí um detalhe, o pois nós estamos acostumados a ver ele indicando ideia de explicação ou causa. O lugar normal das conjunções, preste atenção, o lugar normal das conjunções é elas aparecerem antes do verbo na frase. Quando o pois aparece depois do verbo, após o verbo, significa que ele indica conclusão. O pois antes do verbo é explicação ou causa, depois do verbo ele será conclusivo. Olhem só, a situação econômica é delicada, portanto agiremos cuidadosamente. Portanto, agiremos. A conjunção está antes do verbo, portanto agiremos, beleza. No segundo exemplo, a situação econômica é delicada. Seguiremos, pois, cuidadosamente. Seguiremos, pois. O pois foi usado depois do verbo, ele foi deslocado para depois do verbo. Nesse caso, o pois indica conclusão. E o detalhe, todo termo que está deslocado, antecipado, intercalado, ele fica entre vírgulas. Por isso que o pois está entre vírgulas, ele foi deslocado para após o verbo. Então, o pois após o verbo é conclusivo. E o portanto sempre indica ideia de conclusão. Não esqueça esse detalhe aí. Fechou? Caso 4. As conjunções na medida em que e a medida que. Muito cuidado, gente. Na medida em que indica ideia de causa. A medida que, com crase, indica proporção. Os preços aumentam na medida em que a produção diminui. Na medida em que está indicando a causa. A produção diminuir é a causa dos preços aumentarem. Mais nervosos ficávamos à medida que o tempo passava. A proporção que o tempo passava, o passo que o tempo passava. Então não esqueçam, às vezes as bancas fazem questões, aparece. Caso a medida que seja substituído por na medida em que, ou vice-versa, substituir uma dessas expressões pela outra. Não pode, porque vai alterar totalmente o sentido e vai deixar até sem sentido a frase, fechou? Então não esqueçam desse detalhe. Na medida em que, causa, a medida que, proporção. Fechou? Não? Ficou dúvida? Então coloquem nos comentários, gente. Se ficou dúvida, ficou alguma pergunta, coloquem aí que nós conversamos. Digam se estão gostando, se não estão. Também comentem aí, gente, sugestões de conteúdos para os próximos vídeos. Isso aí é muito importante, beleza? Vamos para o nosso top 3. As concessivas, fundamental. Indicam ideia de concessão. Essa concessão não tem a ver com conceder, né? Doar, ceder. É uma concessão que indica contradição, fugir à lógica natural das coisas. Aí temos o embora, com quanto, ainda que, apesar de, mesmo que, a despeito de, e assim por diante. Não ficam outros escolhidos, embora tenha se destacado. Qual é a lógica? Se ele se destacou, é ficar entre os escolhidos, né? Mas, embora tenha se destacado, não ficou entre os escolhidos. Portanto, aí é uma ideia de concessão, fuga da lógica. Por que é importante muito importante eu saber as concessivas, gente? Porque nós confundimos muito com as adversativas. E as adversativas... Atenção, fiquem atentos aí, adversativas são as que mais caem em concurso, tem muita questão sobre adversativas, então elas indicam ideia de oposição, contraste, claro que pode aparecer, indica ideia de adversidade, é adversativa, mas normalmente nas provas aparece que indicam ideia de oposição ou contraste, que são sinônimos. Aí, falem comigo aí, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, vamos repetir? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, na ponta da língua.
Ah, mas tem o não obstante também. O não obstante, gente, ele pode ser tanto adversativa quanto concessiva. Como é que eu vou saber? Preste atenção. Se eu consigo substituir o não obstante por mas, ele é adversativo. Se eu consigo substituir o não obstante por embora, ele é concessivo. Faça a substituição que vai dar certinho. Compraram tudo que precisavam, no entanto não tinham dinheiro para pagar. Mas não tinham dinheiro para pagar, porém não tinham dinheiro para pagar, entretanto não tinham dinheiro para pagar. Sempre dá para substituir uma pela outra. Todavia não tinha dinheiro para pagar, então todavia por no entanto, entretanto por contudo, contudo por mas por porém. Sempre dá para substituir uma pela outra. Mais uma vez, juntos. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Decorem para não confundir as concessivas e as adversativas, sendo que as adversativas são as que mais caem em prova, fechou? Não sai ainda, gente, porque agora um detalhe fundamental que atrapalha muita gente em questão. Antos. Como assim antos? Conjunções terminadas em anto. Nós confundimos muito, principalmente por quanto e com quanto, que são muito parecidos e às vezes a gente não sabe qual o significado. Aí é só se ligar nesse detalhezinho aqui, ó. Anotem aí, copiem. Entretanto e no entanto, adversativas. Portanto, nós vimos, é sempre conclusiva. Porquanto, explicativa ou causal. Com quanto, concessiva. Contanto, condicional. Anotem as conjunções aí todas terminadas em anto e qual a sua classificação, a ideia que elas trazem. Isso aí é muito importante, pode matar uma questão de prova só nós sabendo essas terminações anto aí, qual a classificação de cada uma, nós podemos matar uma questão, ganhar ponto na prova. Fechou, gente? Sem mistério. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, ou tem alguma sugestão, coloque nos comentários aí. Antes de sair, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, gente, para não perder nenhuma aula, ficar por dentro de toda a preparação aí para os concursos públicos, beleza, gente? Na descrição do vídeo tem link para a página do Face, para o Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos, tem dicas diárias que podem ajudar vocês também na preparação para o concurso. Acessa lá e confere, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.